Bom, pessoal, essa é a videoaula sobre ciclos de refrigeração por compressão de vapor. O que nós vamos ver aqui, basicamente, ciclo de Carnot, dificuldades práticas para se obter um ciclo de Carnot na prática, e aí o ciclo de refrigeração por compressão de vapor, balanço de energia, modificações do ciclo padrão, com subresfriamento líquido e superaquecimento do vapor, e os ciclos reais. Bom, o ciclo de Carnot todo mundo já conhece, né? Só que nesse caso aqui a gente está usando o ciclo de Carnot como efeito de refrigeração. Então eu tenho um processo de compressão isentrópica, retiro o vapor, né, do evaporador aqui por compressão isentrópica, ele fica, depois eu condenso esse vapor, então do ponto de vista de um ciclo de Carnot ele estaria dentro da região de mudança de fase, né, então eu pegaria uma substância com um certo título aqui, comprimiria isentropicamente até a saturação, vapor saturado, aí depois eu vou para o condensador, onde eu rejeito calor a alta temperatura, faço uma expansão para uma turbina isentrópica e depois ele entra com um certo título no evaporador, onde ele vai mudar de fase recebendo calor a baixa temperatura. Basicamente esse é o ciclo de Carnot, cuja eficiência seria dada pela temperatura baixa dividido pela temperatura de temperatura de evaporação, né, dividido pela temperatura de evaporação, menos condensação, menos evaporação, que é o calor, o efeito útil aqui sobre o trabalho líquido que estaria aqui dentro, no diagrama TS. Dificuldades práticas. Na verdade, nesse caso, você tem problema de fazer a compressão nessa região aqui, né? Seria um compressor que pegaria uma mistura bifásica, que não é possível ser feito. E também essa expansão isentrópica aqui, que também chegaria a ter um título razoável aqui na saída da turbina e seria uma turbina muito pequenininha, né? Então, uma das saídas seria fazer um processo de compressão isoentrópico até um certo nível de pressão e depois uma compressão adiabática, né? Mas esse tipo de compressor é extremamente complicado, não é fácil de se fazer. Na prática, o que se faz? Então, você comprime isentropicamente o vapor saturado até uma região de superaquecimento. Depois tem uma região, você tem um dessuperaquecimento, a troca de calor no condensador e uma válvula de expansão que faz a expansão isentálpica, não isentrópica, e depois o efeito frigorífico obtido aqui no evaporador, né? O ciclo padrão você introduz duas irreversibilidades, que é o cone de superaquecimento aqui e a região, ou seja, a região não isotérmica aqui também, né, não sai do ciclo de Carnot padrão, e uma expansão que é isoentálpica e não isentrópica. Isentrópica eu teria um efeito frigorífico maior aqui, né? Portanto, menor eficiência do ciclo em relação ao ciclo de Carnot para os mesmos níveis de temperatura aqui de evaporação e condensação. Bom, quais são os anterior? Quais são os efeitos, né? Quer dizer, a diferença no efeito frigorífico, então a expansão isentálpica reduz o efeito frigorífico. Se eu tivesse uma isentrópica, eu teria essa área a mais aqui, no diagrama TS, isso aqui é calor, então isso aqui é o efeito frigorífico, né? O calor é retirado abaixo da temperatura, e quando eu faço a expansão isentálpica, eu deixo de retirar esse calor aqui. E também tenho uma rejeição de calor maior no condensador e, consequentemente, um trabalho de compressão maior associado ao compressor, já que eu estou com o trabalho líquido e a área dentro desse diagrama aqui. A eficiência do ciclo vai depender também da natureza do fluido de trabalho, então vai depender do tipo, né, diferentemente do ciclo de Carnot, que independe do fluido de trabalho, mas aqui, como eu vou estar trabalhando em regiões de superaquecimento e de subresfriamento aqui, eu vou ter efeitos que vão estar associados ao ângulo dessa curva aqui. Então eu tenho refrigerante basicamente de três tipos. O tipo 1, que é basicamente amônia, água, né, que são mais ou menos simétricos no diagrama TS, né?
Então eu vou ter grandes perdas aqui grandes superaquecimentos na hora que eu fizer um superaquecimento do vapor, né? Então eu tenho que evitar ter superaquecimento aqui na saída do coisa, porque senão eu perco muita energia aqui. E também uma certa perda aqui se eu te fizer um subresfriamento. Com o aumento da compressão que eu vou ter aqui no processo de subresfriamento. Depois, o tipo 2, que ele é levemente inclinado para a direita, então você vê que já não é tão simétrico. Nesse tipo de refrigerante, onde estão a maioria dos clorofluorocarbonos, eu não vou ter tanto problema no superaquecimento. Eu posso superaquecer um pouco o fluido aqui na saída do compressor e ele ainda não vai perder, não vai se superaquecer demais na saída. Mas eu continuo tendo grandes perdas aqui na subresfriamento do líquido. E o tipo 3, que são alguns refrigerantes, tipo de clorofluorocarbonos, inclusive que são importantes às vezes para fazer, que se chama compressão úmida. O domo é bastante inclinado, de tal forma que se eu pegar vapor saturado, se eu fizer a compressão isentrópica, eu ainda caio na região dentro do domo, né? Então é indicado que eu faça um superaquecimento aqui para poder conseguir chegar na saturação. Esses fluidos aqui são trabalhados, muitas vezes usados para rankine orgânico, né? Então necessita um grande superaquecimento aqui. Bom, a gente vai. O diagrama TS é interessante para a gente trabalhar, analisar do ponto de vista de calor e trabalho, mas para fazer cálculos, né, a gente vai usar para analisar o comportamento de diferentes refrigerantes ou das condições de operação de temperatura e pressão de condensação e evaporação, é mais prático a gente trabalhar com o diagrama pressão-entalpia. Eu vou disponibilizar para vocês um diagrama para vários fluidos de trabalho e que, quer dizer, em sala de aula a gente usaria. Agora aqui, né, vocês podem usar também o ES para usar as propriedades, mas é interessante você ter graficamente entender o que está acontecendo num diagrama pressão-entalpia, tá? Então o ciclo no diagrama pressão-entalpia vai ter esse formato, ele vai ter uma linha de isentrópica aqui, vai para superaquecimento, depois uma linha de pressão constante, né? As temperaturas constantes vão estar aqui. Você vai ter então a expansão isoentálpica aqui na válvula e o evaporador aqui. Tá? Um balanço de energia no sistema de refrigeração por compressão, você vai aplicar conservação de massa e de energia no volume de controle em cada um dos 4 equipamentos, compressor, condensador, válvula de expansão e evaporador, que em regime permanente ficaria fluxo de massa que passa por um equipamento, passa por todos no ciclo padrão. Em termos de energia, eu tenho a potência do compressor, o fluxo de massa, vezes variação de entalpia entre saída e entrada. Isso para todos os demais equipamentos. Na realidade, a válvula é isentálpica e o evaporador também, o efeito frigorífico, é semi ponto vezes a entalpia da saída menos a entalpia de entrada do evaporador. Então, esses são os balanços de massa e energia em regime permanente de um ciclo de refrigeração padrão. Bom, aqui eu dou um exercício para vocês fazerem com o R134A, que é o refrigerante que eu vou disponibilizar o diagrama pressão-entalpia, e as temperaturas de condensação são 40 e de evaporação menos 10. Então, para resolver esse exercício como lista para a gente discutir na aula de quinta-feira à noite, tá bom? E aí é para calcular então a vazão máxima, enfim, né? Considerar que o TR é 3,517 kW, porque aqui é para 10 TR, tá? Esse exercício é proposto, acho que no livro do Stoker, se vocês estiverem disponíveis também, podem dar uma olhadinha se tiverem dúvida, mas eu vou estar disponível para discutir na quinta-feira. Bom, a gente sai do ciclo padrão agora e vai colocar dois efeitos que são muito utilizados na prática, que é o subresfriamento do líquido na saída do condensador antes de entrar na válvula. Tá? Porque ele aumenta o efeito frigorífico e tem uma redução da quantidade de vapor que flasheia na saída da válvula. Né? Na realidade, no diagrama pH,
eu estaria com o ciclo padrão partindo do título 0 aqui e evaporando, fazendo evaporação, então eu tenho uma quantidade de vapor que vaporizou bastante aqui. Se eu subresfriar ele com uma temperatura mais baixa, eu consigo baixar na mesma pressão e ter um flash menor, ou seja, um efeito frigorífico maior. Tá? Isso aqui no diagrama TS também seria aquela diferença que a gente estava vendo, né? Que isso aqui é expansão isentrópica e a outra isentálpica. O outro efeito que é utilizado é o superaquecimento do vapor. Então, ao invés de trabalhar aqui, né, no contexto do evaporador, você evaporar até título 1, você superaquece ele em alguns graus, né? E aí vai para o compressor, comprime, né, até o ponto 2 linha, e depois você vai, então, ele superaquece um pouco aqui, mas ele também vai ter um efeito de uma temperatura bem maior na saída do compressor. Aqui no caso de refrigerante tipo 1 é complicado, no tipo 2 não é muito, que a gente viu anteriormente. E aqui no diagrama TS, né, então o que seria? Então ele manteria a pressão constante, mas superaquecendo, e depois fazendo uma compressão isentrópica e depois fazendo o resfriamento a pressão constante. O que acontece? Ele aumenta o efeito de refrigeração se eu conseguir retirar calor daquela região de superaquecimento, daqueles graus, né? Às vezes isso não é possível. Mas ele aumenta o trabalho do compressor. Quanto mais superaquecido, maior o volume específico do gás na entrada do compressor e, portanto, o trabalho de compressão aumenta, isso que é pior. O COP pode aumentar ou diminuir, em geral ele diminui. Se superaquecimento é importante para evitar que caia entre líquido, eventualmente né, se eu estiver próximo da 100%, posso ter gotícula de líquido que pode estragar o compressor. Então ele é usado na prática para resguardar o compressor de ser lavado o óleo que tem nele por gotículas de líquido do refrigerante. Bom, na prática é possível você aproveitar um efeito pelo outro, né? Então você faz a saída do condensador, que seria o líquido saturado, ele passar por um trocador de calor que vai em contracorrente com o vapor que está saindo do evaporador. Então aqui eu faço uma troca de calor, né? Subresfriando o líquido que vai entrar e superaquecendo um pouco o gás que vai para cá, né? Isso depende, o grau de superaquecimento, as temperaturas depende do calor específico do líquido e do vapor, mas normalmente a vazão máxima é igual, que está passando de um lado para o outro, mas depende do calor específico do gás e do vapor. Na prática, no diagrama TS, né, o que você faz? Então, ele entra no trocador de calor aqui no ponto 3 e sai no ponto 4, né, líquido saturado e sai levemente subresfriado, e aqui trocando calor com esse aqui, né, essa fração aqui. Isso seria no diagrama pH, então esse seria o subresfriamento líquido, e esse calor trocado aqui é quanto eu consigo superaquecer aqui o vapor. Tá? E aí, em geral, quando eu uso esse trocador de calor, eu tenho um COP maior. Tá? Eu tenho um aumento do efeito frigorífico que é um pouquinho maior do que o aumento do trabalho de compressão. Bom, tem um segundo exemplo aqui que também é dado para fazer, que é basicamente aquela mesma máquina, só que você fazendo superaquecimento e subresfriamento. Tá? Finalmente, qual é o efeito que a gente vai ter do que é o ciclo real? No ciclo real eu vou ter perda de carga, tá certo? Da linha de saída do evaporador até chegar à válvula. Aí tem uma válvula isentálpica, aí eu tenho perda de carga durante o evaporador, que vai reduzindo a pressão de evaporação e a temperatura de evaporação. Aí eu tenho uma compressão que não é isentrópica, na verdade aqui depois eu tenho de C para ser a linha de alimentação do compressor, perda de carga nessa linha, uma compressão que não é isentrópica, perda de carga nas válvulas de admissão do compressor e a perda de carga ao longo do condensador também. Então, esse seria um pouco o ciclo real. Além disso, o compressor não é isentrópico, né? Então eu vou ter uma eficiência isentrópica associada a ele, que vai reduzir a eficiência do meu ciclo e que vai estar entre 0,5 e 0,8, a eficiência isentrópica do compressor. Em geral, também o motor elétrico tem uma eficiência, né? Se for quanto menor, mais baixa, quanto mais alto o motor, mais alta a eficiência.
E também eu tenho uma série de componentes adicionais, como controles, dispositivos de segurança, separadores de óleo e tal, que vão causar perdas de carga e trocas de calor, eventualmente indesejáveis, né? Bom, basicamente é isso, pessoal. Então ficam os dois exercícios para vocês resolverem e a gente discutir na quinta-feira. Além de um questionário que eu vou. O questionário eu não vou disponibilizar, não. Tá bom.